Já imaginou uma cidade inteira desaparecer da noite para o dia? Sem guerra, sem desastre natural, sem qualquer aviso. Simplesmente sumiu. Essa não é uma história de ficção, mas o enigma desconcertante de Dornach, um pequeno vilarejo europeu que em uma noite fatídica foi apagado da existência, deixando para trás um mistério que desafia a lógica até hoje. Prepare-se, porque o que vou contar vai te deixar acordado à noite. A história começa em uma manhã fria de abril de 1983. Dornach era um vilarejo pitoresco, quase um cartão postal do interior da Alemanha, com suas casas de madeira, uma igreja antiga no centro e cerca de 400 habitantes que levavam uma vida tranquila. Era um daqueles lugares onde todos se conheciam. Mas nessa manhã, algo estava terrivelmente errado. Um caminhoneiro, acostumado a fazer sua rota diária pela estrada que margeava a cidade, notou um silêncio incomum. As chaminés, que a essa hora já deveriam estar soltando fumaça, estavam apagadas. Não havia crianças brincando, nem o som distante de animais. Intrigado e com mau pressentimento, ele parou o caminhão e decidiu entrar na vila. O que ele encontrou foi uma cena de filme de terror. As ruas estavam desertas, as casas perfeitamente intactas, as portas destrancadas. Ele entrou em uma delas e o cenário era ainda mais bizarro. A mesa estava posta para o café da manhã, com comida ainda nos pratos. É uma outra casa. Um rádio tocava uma melodia antiga para uma sala vazia. Roupas estavam penduradas no varal, como se seus donos fossem voltar a qualquer momento para recolhê-las. Mas não havia ninguém, nem uma única alma, nem mesmo animais de estimação. A cidade inteira estava lá, congelada no tempo, mas seus habitantes haviam se evaporado. Desesperado, o caminhoneiro correu para a delegacia mais próxima. Quando a polícia chegou, o mistério só se aprofundou. Eles confirmaram a cena. Uma cidade fantasma perfeitamente preservada. Não havia sinais de luta do arrambamento, de qualquer tipo de violência ou fuga apressada. Era como se 400 pessoas simultaneamente tivessem simplesmente deixado de existir no meio de suas rotinas diárias. O caso foi escalado rapidamente. O exército alemão foi chamado para isolar a área e conduzir uma investigação em larga escala. Eles vasculharam cada casa, cada centímetro da floresta ao redor, mas não encontraram absolutamente nada. Nenhum corpo, nenhuma pista, nenhum bilhete. A única coisa fora do normal que os investigadores descobriram foi um detalhe arrepiante. O grande relógio da torre da igreja no centro da vila havia parado, e ele estava cravado em um horário específico, 3h17 da manhã. Teria sido esse o momento exato em que tudo aconteceu? O momento em que Dornach e seus habitantes foram engolidos pelo desconhecido? Se a história já era estranha, o que veio a seguir a tornou ainda mais inexplicável. Meses após o início da investigação, os relatórios oficiais do exército e da polícia começaram a desaparecer. Documentos foram classificados como sigilosos e, eventualmente, as autoridades passaram a negar que o incidente sequer tivesse ocorrido. Dornach começou a ser apagada dos registros públicos, como se o governo estivesse tentando esconder algo muito grande e assustador. Imagens de satélite da época mostram a vila fisicamente intacta, mas completamente desprovida de vida. É como olhar para uma fotografia perfeita, mas sem calor, sem movimento, sem alma. Como isso é possível? Para onde foram 400 pessoas? É aqui que as teorias começam a surgir, cada uma mais intrigante que a outra. Uma das mais populares, defendida por teóricos da conspiração e até por alguns físicos que estudam o assunto de forma não oficial, é que Dornach foi o local de um experimento ultra secreto. Um teste dimensional. A ideia é que alguma organização militar ou científica estaria testando uma tecnologia capaz de abrir portais para outras dimensões ou realidades. Nesse cenário, o experimento teria dado terrivelmente errado. E em vez de apenas observar, eles acabaram puxando a cidade inteira para outro plano de existência. O relógio parado, às 13h17 da manhã, seria o marco zero dessa ruptura no espaço-tempo. Seria possível que os habitantes de Dornach estejam agora em um universo paralelo, vivendo suas vidas, sem nem saber o que aconteceu? A outra teoria, igualmente fascinante, apontou para o céu. Seria um caso de abdução em massa? A ideia de que uma nave extraterrestre poderia ter colhido uma população inteira pode parecer ficção científica. Mas diante da falta de qualquer evidência física na Terra,
Alguns acreditam que essa é a única explicação plausível. Imagine uma nave silenciosa pairando sobre o vilarejo adormecido e, em um instante, teletransportando todos os seres vivos a bordo. Isso explicaria a ausência de luta e a cena perfeitamente preservada. Seriam os moradores de Dornash cobaias em um estudo alienígena? Ou foram resgatados de algum evento cataclísmico que só os visitantes sabiam que estava por vir? A falta de respostas oficiais apenas alimenta essas especulações. Mas há uma teoria mais sombria, mais antiga, que se conecta ao folclore local. Lendas da região falavam de portões ou pontos fracos no tecido da realidade, lugares onde o nosso mundo e o outro lado se tocam. Segundo essas histórias, em certas noites, sob certas condições, esses portões se abrem. Teria Dornash sido construída sobre um desses locais? Teria algo antigo e desconhecido despertado naquela madrugada e simplesmente reivindicado a cidade para si? Moradores de vilarejos vizinhos, anos após o desaparecimento, juram que em noites frias e sem lua, ainda é possível ouvir o som fraco de sinos tocando, vindo da direção onde Dornash costumava ficar. O som fantasmagórico de uma igreja que não deveria mais existir, tocando para uma congregação que desapareceu. A história de Dornash é um lembrete assustador de que talvez não saibamos tudo sobre o nosso mundo, que existem forças e fenômenos que estão além da nossa compreensão. Uma cidade inteira não pode simplesmente desaparecer. E, no entanto, Dornash desapareceu. Os registros foram suprimidos, a história foi abafada, mas o mistério permanece. O que você acha que aconteceu? Foi um experimento científico que deu errado? Uma visita de outro mundo? Ou um antigo portal que se abriu? A verdade talvez esteja perdida para sempre, no silêncio daquela madrugada, marcada para sempre no relógio parado às 3h17. Obrigado por me acompanhar nesta jornada ao desconhecido. Se você gosta de mistérios como este, deixe seu comentário com a sua teoria sobre Dornash. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque no nosso próximo vídeo, vamos investigar a arrepiante história da fábrica fantasma de Rugem. Você não vai querer perder. 8 Lot